Dias atrás, a Câmara dos Deputados na Argentina aprovou uma lei de criação de um imposto sobre chamadas grandes fortunas. Então eu quero fazer uma breve explanação sobre por que esse é, para variar, mais um daqueles chamados tiros no pé, como se diz, e por que isso se torna não só totalmente ineficiente, mas no médio prazo só piora a situação econômica da Argentina. Não estou aqui defendendo absolutamente que o imposto seja mais leve, por exemplo, para investimentos no mercado financeiro, em detrimento, por exemplo, de tributar mais o trabalho, como ocorre no Brasil. Não se trata disso. Se trata da pequenez dessa medida, muito mais assim, populista. Parece que os peronistas estão dobrando a aposta. Mas vamos, antes de entrar propriamente na análise do porquê é uma tributação ineficiente, vamos falar um pouco da Argentina apenas em grandes números e fatos históricos, né? Até o final ali do século XIX, a população argentina, até por volta ali de 1870, era bem pequena, bem pequena. Não passava ali, segundo estimativas, de 1,5 milhão de pessoas, praticamente com atividade só agrícola, né, e gado, mas pelas dificuldades geográficas e falta ali de recursos, não tinha ali um desempenho econômico, né, pujante. Isso mudou na primeira década do século XX, primeiro com um programa forte de imigração que fez a população argentina, naquele começo do século XX, atingir entre 7 e 8 milhões, apesar que muitos deles eram uma população um pouco flutuante. Ele ia em função de safras, de períodos mais benignos, e depois retornava a países de origem na Europa. Mas podemos dizer que termina ali a primeira década com cerca de 7 milhões e meio de pessoas. E nesse momento, ali por volta de 1913, os dados de financiamento para atividade tanto industrial como agrícola na Argentina demonstrava que dos países da América Latina, ela é que recebia a maior parte dos investimentos, principalmente investimentos ingleses, que investiram pesadamente em ferrovias para melhorar todo o escoamento ali da produção. Então, nesse momento, essa população que vivia ali na Argentina estava equiparada aos países do primeiro mundo. A renda per capita praticamente equivalia aos países, a média dos países da Europa. O sonho de muito europeu, ao de repente caminhar ali para uma aposentadoria, é reunir ali seus bens e se mudar para a Argentina, num clima bastante agradável, né, ameno, e uma população também muito de europeus. Então é uma vida boa, digamos assim, na Argentina. Hoje a situação é completamente diferente. Hoje nós temos na Argentina ali provavelmente 45 milhões de pessoas, 40% dessas pessoas muito empobrecidas, uma pobreza que vem de década para década avançando em relação ao todo da população. E para piorar, o movimento populista dos peronistas avança na conquista aí, novamente da presidência. Essa lei que a Câmara, como eu citei, aprovou e agora vai passar certamente com facilidade no Senado argentino, primeiro ela vem com a falácia de dizer que é uma vez só, então será cobrado uma única vez e não mais, o que, uma vez que a lei é aprovada e tão logo esse dinheiro arrecadado acabe, provavelmente
vai se fazer numa nova oportunidade, se conseguirem. Agora, por que esse tipo de lei de fortuna, diferente do modelo, por exemplo, americano, que tributa bastante, com mais de 50% no caso de herança? Isso realmente é feito, que é, no meu entender, a maneira correta. Aí você ou faz uma doação, né, monta uma fundação, faz uma doação para uma escola que vai levar seu nome, ou você paga aquele imposto, seja federal ou estadual, dependendo do estado americano, tem também o imposto estadual, e você realmente tributa no fim da vida, depois de tudo que a pessoa conseguiu acumular. O Estado realmente vai ali e fala, não, tá bom, eu quero esse pedaço, é um pedaço proporcionalmente, à medida que a fortuna cresce, bastante substancial. Agora, em vida, ao longo da vida, você já ir tributar uma fortuna que você não sabe se aquela pessoa vai continuar fazendo bons investimentos, se ela vai conseguir de fato levar essa fortuna para o final da vida. Por que eu estou colocando isso? Porque essas pessoas, partindo do pressuposto que é uma fortuna lícita, honesta, que já pagou todos os impostos oriundos do lucro daquelas empresas, então ela retirou aqueles dividendos, acumulando aquele capital após aquela empresa que ela detém, aquela indústria, aquela empresa de serviço que seja, pagar os devidos impostos. Se há algum problema com relação à tributação, como eu disse, que se tribute mais certas atividades que você julgue que é preferível, que é necessário que você faça a tributação. Agora, uma vez que a pessoa pagou tudo aquilo que é o legal, aqueles impostos, e transferiu da pessoa jurídica para a pessoa física, o problema é dela do que ela vai fazer com esse dinheiro, se ela vai comprar carros, barcos, aviões. Isso é uma decisão pessoal dela. Ela já pagou tudo aquilo de imposto. Quando você vem com essa decisão de tributar uma fortuna, e segundo a fortuna para eles, ele começa a partir de 2,5 milhão de dólares, equivalente a 2,5 milhões de dólares, já começaria uma grade de tributação desse imposto de fortuna. Bom, as maiores fortunas realmente da Argentina já saíram de lá há muito tempo. Então eles vão pegar aquilo que ainda restou, aqueles que estão de uma maneira mais complexa, para simplesmente deixar o território argentino. Então, por que eu disse que no médio prazo isso só piora a situação da Argentina? Primeiro porque qualquer milionário bem sucedido, do mesmo jeito que lá no passado eu citei, no começo do século XX, pretendia ter uma aposentadoria tranquila na Argentina, levando seu capital, fazendo seus investimentos e passando a morar na Argentina, ele não o fará. Então ele vai afastar possíveis pessoas que poderiam levar sua fortuna para colocar na economia, na parte produtiva argentina. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, que a Argentina talvez seja na América Latina um dos maiores exportadores de cérebros ao longo das décadas, exatamente por essa instabilidade, né? Então não só ela perdeu a atratividade para trazer gente nova, com conhecimento e com capital, mas ela também, à medida que a pessoa jovem se forma ou atinge uma certa posição, ele procura sair da Argentina. Eles com certeza vão tributar agora uma riqueza remanescente de pessoas que provavelmente já não estão tanto na atividade produtiva, talvez vivam ali de renda ou de participação em alguma empresa, mas a próxima geração, por exemplo, já vai dizer, opa, meu pai, meu avô, olha como ele foi tributado assim, né? Eu não vou deixar o meu dinheiro aqui. E o dinheiro é uma das coisas no mundo mais, digamos assim, tão fluida como a água, né? Você, ao tentar parar o movimento da água com as mãos, ela passa pelos seus dedos, pela sua mão e vai para a direção onde ele se sinta mais naturalmente à vontade de escorrer. É assim que o dinheiro faz. Também na busca por investimentos. Ele procura algum lugar onde ele se sinta de uma maneira mais competitiva, de uma maneira mais rentável, então ele vai escolhendo esses lugares. É uma ilusão achar que isso vale também para o que pode acontecer aqui no Brasil.
É uma ilusão achar que as maiores fortunas elas estejam numa conta bancária em nome daquela pessoa física. Absolutamente, isso não é assim que acontece, né? À medida que se acumula um patrimônio representativo, de uma maneira legal, não estou aqui falando de falcatruas e de emissão sem comprovação, não, estou falando de medidas cabíveis, legais, são constituídas empresas fora daquele país, e esse dinheiro fica então em nome daquela empresa cujos acionistas são ali ou um membro da família ou vários, dependendo da situação ali da família, e numa complexidade que aí depende do freguês, digamos assim, né? Os anglo-saxões, por exemplo, já há séculos têm os chamados trusts, né, que são instituições que ficam sob a guarda de instituições financeiras centenárias, e há toda uma descrição, mesmo após a morte do dono principal do dinheiro, como que aquele dinheiro será distribuído para os remanescentes da família, em que condições. Então os trusts são bastante utilizados, ou mesmo as empresas de investimento, né, de propósito específico de investimento, né, como no Brasil muitas vezes fala, tem uma offshore, então é uma empresa que é possível abrir, não mais que se diga, né, não, isso aqui está no paraíso fiscal. Não, quem estava saiu desses paraísos fiscais, só tem o dinheiro ilícito realmente nos paraísos fiscais. Vários locais no Caribe, por exemplo, que não queriam estar sujeitos aos protocolos, às leis de lavagem do dinheiro, principalmente com os eventos de terrorismo e depois de 11 de setembro, rapidamente se organizaram, e hoje não existem mais contas numeradas, contas que você não sabe quem é e a pessoa só tem um código ali para abrir aquela conta. Isso não existe, pelo menos não, né, para o dinheiro lícito, né? Então, ainda que dependendo da legislação tributária argentina, assim como ocorre no Brasil, ainda que você tenha esse dinheiro no exterior, de fato ele faz parte do seu patrimônio, ele está na sua declaração de imposto de renda. Você vai citar que tem aquelas cotas naquele local, em que moeda e tal, né? O Banco Central brasileiro, por exemplo, faz o censo disso anualmente para valores ali acima de $100 mil, que é uma obrigação da pessoa informar. A Argentina com certeza deve ter alguns instrumentos semelhantes. Agora, você pode tentar fazer isso numa primeira vez, como eu disse. A próxima geração, com certeza, já não vai ter interesse em ter a cidadania argentina. O dinheiro já está fora, ele é o herdeiro. Antes mesmo dele ter que assumir como herdeiro daquela fortuna, ele já vai procurar um país, e pelo potencial financeiro que ele tem, vários países vão aceitá-lo para que ele passe a ter cidadania naquele país, ou que pelo menos tenha o domicílio naquele país sem necessariamente se tornar um nacional, por exemplo, né? Você pode permanecer ali como estrangeiro, mas é bem-vindo porque você tem capacidade de investimento. Você vai comprar uma casa, você vai alugar ou comprar um imóvel para colocar depois para uma locação e assim por diante. Vários países na Europa têm os programas de atração para esse tipo de investidor. É isso que a Argentina vai fazer. Ela vai expulsar essas pessoas que teriam um viés empreendedor, porque provavelmente estou considerando que se ela acumulou esse dinheiro ao longo do tempo foi alguma atividade produtiva, e simplesmente ela vai perder esse capital privado, né? Ou pode acontecer inclusive de que mesmo as pessoas que hoje ainda estão vivas, que tenham aquele capital, uma vez esse capital já estando fora, ele também deixe a Argentina como seu domicílio e de repente vai morar ali no Uruguai, do lado, e continua controlando a fábrica, a empresa na Argentina. Mesmo no Brasil, por exemplo, para muitos que vocês com certeza já ouviram falar, que estão, por exemplo, em Portugal, por exemplo, né?
ele no ano seguinte ele indica para a Receita Federal Brasileira que eu não estou mais no Brasil, deixei esse domicílio, eu não vou ser mais tributado no Brasil, né? Existem algumas limitações com relação ao que ele pode manter, o que ele não pode manter ainda como investidor, se ele investir no Brasil, mas ele vai se tornar um chamado investidor estrangeiro, né? O que não quer dizer que de repente a empresa dele que está lá fora não seja controladora de uma gigantesca fazenda de soja, por exemplo, no Brasil, né? Ele vem eventualmente, ainda tem pessoas que ele conhece no Brasil, ou familiares, amigos, ou realmente pelo negócio, não vai ficar aqui para estourar o prazo ali de 183 dias, num ano legal, para caracterizar que ele de fato está no domicílio fora, e você não pega o dinheiro dele. Aí vai depender do regime tributário do local onde ele estiver. Provavelmente ele não vai escolher para fazer isso a França, né, que também é tão draconiana com relação a essa questão de ficar surrapiando fortunas, né? Mas no caso específico da Argentina, com 45 milhões, com 40 na beira da pobreza total, com essa exportação de cérebros, as próximas décadas para a Argentina vão ser terríveis, porque é um país que foi ficando com a idade média da população já de um país maduro, sem ter acumulado uma poupança nacional, e não é um país que produz alta tecnologia ou alto valor agregado para aumentar o PIB per capita dessas 45 milhões de pessoas. Não, como agora você tem que dividir o bolo para muito mais pessoas, diferente do começo do século, quando eu falei que era de 7 a 8 milhões, mas muitas dessas pessoas foram para a Argentina e já levaram o seu dinheiro, né? Não, agora você cada vez mais a renda nacional vai sendo consumida e tendo que ser dividida por um bloco maior de pessoas, principalmente pessoas já de bastante idade. Esse fenômeno no Brasil também é preocupante. Agora, pelo tamanho do Brasil, pela capacidade que o Brasil tem, uma área industrial que é inigualável, como se for comparado com o que acontece na Argentina, que hoje o que é de industrial vem muito de mineração, de extração, mas como indústria metalúrgica, como indústria, nem uma indústria automotiva grande eles conseguem ter. O próprio território, se por um lado é muito bonito visitar a Patagônia, visitar as cordilheiras, ou esquiar, mas isso por outro lado faz com que a área útil para a agricultura, mesmo para maiores cidades, não é à toa que só Buenos Aires tem 1/3 da população praticamente do país todo. Então, essa capacidade de produzir carne em vários lugares do mundo, como o próprio Brasil, um grande competidor hoje da Argentina, que não era no final do século XIX. Também na parte de grãos, eles têm outros concorrentes, né? Talvez o trigo ali pela característica, mas isso é uma coisa que não paga as contas, absolutamente não paga as contas. Tem reservas de petróleo, a Argentina sempre foi autossuficiente de petróleo, mas a gente sabe que isso tem uma data aí para ver o uso do petróleo cada vez mais restrito. Então, de novo, essa ideia é muito mais uma coisa populista. Eles devem estar realmente numa situação muito crítica para, no meio de toda essa crise econômica na Argentina, eles virem com mais essa ideia que realmente não vai prosperar.